Romero, caso Romero aqui. Hoje o Romero ativou a cláusula de renovação. Foi ali que ativou. O Corinthians tinha uma intenção distinta do Romero, né? O Romero queria uma renovação de 2 anos, mantendo o salário atual, ou até a valorização, né, nesse aspecto. E aí não viu outra. O Corinthians queria, até aceitaria os 2 anos, só que com redução salarial. Aí tivemos aqui. De olho em realizar a manutenção de todo o elenco para a próxima temporada, o Corinthians acertou a permanência de um de seus atletas mais experientes, Ángel Romero. O novo vínculo do paraguaio será válido por mais um ano, indo até o final de 25. As partes se acertaram após uma divergência pelo tempo do novo contrato. O clube alvinegro sempre trabalhou com 1 ano de duração, enquanto o atacante brigava por um acordo até o fim de 26. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pela reportagem do Meu Timão. Fabrício Soldado, executivo de futebol do Corinthians, teve papel fundamental no acerto entre as partes. Segundo apurou Meu Timão, o dirigente realizou uma conversa particular com o Romero, sugerindo uma renovação por mais um ano e uma nova conversa ao término de 25 para avaliação da temporada e, consequentemente, planos para 26. A possibilidade de 1 ano de vínculo, proposta pela diretoria, surgiu através da renovação automática do atual contrato. Isso porque Romero cumpriu uma das metas estipuladas, atuar pelo menos 45 minutos e 60% dos jogos oficiais. Ele atingiu a marca em 44 jogos, disputando ao todo 59 partidas no ano. No fim de novembro, o atacante afirmou que a negociação estava encaminhada, mesmo com proposta de outras equipes, após o duelo contra o Grêmio, que marcou o fim da temporada para o clube em 24. Bom, dito isso, em relação ao Romero, eu falei aqui recentemente que eu entendia que ele era um jogador útil. Eu só não gostaria que fosse de 2 anos. 1 ano eu acho que caberia para que a gente pudesse reavaliar ao final. Eu acho que o Corinthians fez nesse sentido. Na minha concepção, o Romero fez a atualização dele normal. Ativou a cláusula dele, porque aqui há uma conversação de que o Fabinho fez para que, né, vamos conversar em 2025. Ok, havia essa divergência, não atendeu o que o Corinthians gostaria, que era uma redução para uma extensão maior, e muito menos teve o que o Romero quis, que eram os 2 anos garantidos, né? Então ficou no meio termo, o Corinthians renova, e eu repito, é um jogador hoje, no esquema do Ramon Dias, extremamente útil, sendo ali uma possibilidade para o segundo tempo, o que pode indicar que o Corinthians não vai atrás de outro atacante. Lembrando, nós temos a renovação do Thales praticamente encaminhada. Se não está encaminhada, já foi anunciada, agora não lembro. Temos o Romero, o Memphis e Yuri, o Hector no mínimo, né? Então 5, porque o Hector tem um contrato mais longo. Temos o Pedro Raul e o Pedro Henrique eventualmente permanecendo. Temos 7 atacantes para 2 posições. 7 atacantes, né? Então, necessariamente, ou a gente tira esses 2, ou a gente não vai ter capacidade de contratar mais ninguém. Então, ainda tem os meninos para subir, Guinegão, entre outros, Luiz Fernando, que pode jogar por ali, o Kaique Ferrari, que pode jogar no Campeonato Paulista. Então, eventualmente, a questão do Romero é a utilidade que ele possui. Ele ainda é um dono de vestiário, né? Ele e o Fagner são jogadores mais experientes para jogadores que acabaram de chegar no Corinthians. E, de certa forma, tendo participações muito similares ao Yuri Alberto em 2023, em 2024 sendo reserva, faz muito sentido. Um encaixe na característica do Ramon Dias, o Ramon Dias gostar do jogador, a boa parte da torcida achar, né, que é ídolo, xodó, entre outros termos. A manutenção do elenco, de certa forma, mantém um padrão interessante para o Corinthians. Não vai subir o patamar, mas pelo menos manter o Corinthians numa condição linear. E a avaliação vai ser feita no final de 2025, né? Para alguns, ok. Para outros, nem tanto. O que vocês acham? Gostaram da renovação do Romero? Hoje teve uma notícias, né? Vamos falar a notícia originária e depois a desdobramento de alguém tá falando dessa notícia, tá? Vamos lá. Quem soltou a primeira notícia, que é muito curioso, né? Fala sobre uma possível sondagem. Olha como é que são as coisas. A gente tá na época do lateral esquerdo no Corinthians. Eu acho que o pessoal tá muito atrelado. Alguém tá ouvindo muito o Macedo, né? Porque o Macedo falou, eu acho que é um lateral, papapá. E hoje só foi pancada, né? Foi só jogador lateral. Só lateral. Todo mundo nessa brincadeira. E aí temos o retorno do... Retorno não, né? O Corinthians quer retorno de Arana e faz sondagens por lateral.
do Atlético Mineiro. Vamos lá, o Corinthians planeja reforçar o elenco para a disputa. Deixa eu ver se eu consigo fechar esse negócio aqui. Planeja reforçar o elenco para a disputa da Conmebol Libertadores, competição que o Corinthians vai encarar a Universidade Central da Venezuela na segunda fase. E o nome na mira é Guilherme Arana. Atualmente no Atlético Mineiro, o lateral revelado no Terrão desperta interesse do clube paulista. A ESPN apurou que sondagens foram feitas pelo Corinthians para saber a situação do atleta. No entanto, a proposta ainda não chegou à mesa do Galo, que não pretende facilitar. A procura não é algo novo, já que o Corinthians se movimentou em outros momentos para saber a situação do lateral, que renovou seu contrato no finalzinho ali de 23. Vale ressaltar que o Corinthians ia firme na contratação do jogador em 23, com um novo vínculo sendo válido para dezembro de 27. Arana é um dos principais jogadores do Atlético Mineiro. No entanto, fora da Libertadores, o clube mineiro vai ter uma receita menor do que a das últimas temporadas. Sendo assim, o Corinthians vê uma chance de avançar no negócio. Arana está com 27 anos e defende o Galo desde 2020. Neste ano, foram 5 gols marcados e 10 assistências. Ainda o grande assistente do Atlético Mineiro, né? Nesse aspecto, né? Já tivemos aqui, inclusive, um novo nome, né? Hoje, lateral esquerdo, eu vou falar de todos ao mesmo tempo, tá? Praticamente. Deixa eu ver aqui. Quem é que tinha falado sobre isso? Acho que foi a Itatiaia. Não. Vou botar a Trivela aqui. Vou colocar o Trivela dessa vez. O Tatiaia também tratou sobre esse tema de outro aspecto, mas tudo bem. Corinthians sonha com lateral esquerdo, mas impõe condições para negócio. Olha como são as coisas. Vamos lá. O Corinthians quer forçar a lateral esquerda em 25, mas isso só vai acontecer se o clube encontrar o jogador ideal para a função. A ideia é que esse atleta seja uma espécie de unanimidade no setor, chegando para ser titular. No entanto, o Timão não pretende desrespeitar os limites financeiros e só firmará negócio dentro do orçamento ou por meio de alternativas como empréstimo e jogadores livres no mercado. O Wendel, por exemplo, foi um atleta cujo perfil agradou a diretoria corintiana. Além disso, a proximidade do fim do vínculo do jogador com o Porto de Portugal facilitaria o negócio. O atleta foi oferecido, animando inicialmente o clube alvinegro, que por sua vez se retirou de uma possível negociação por não querer entrar em leilão. Cruzeiro, Grêmio e São Paulo também avaliaram o negócio. A equipe do Morumbi é quem está mais próxima de um acerto com o atleta. Outro lateral considerado pelo Corinthians também como titular absoluto é o Caio Henrique, que atualmente defende o Mônaco. Segundo a apuração do Trivela, o Timão chegou a consultar a possibilidade de empréstimo, que foi prontamente rechaçada. O jogador está valorizado, sendo alvo até mesmo do Barcelona da Espanha. Lateral esquerda do Corinthians tem opções, mas não unanimidade. Discordo, mas vamos lá. Atualmente o Corinthians conta com 3 laterais esquerdos no elenco. No entanto, nenhuma é unanimidade. Matheus Bidu terminou a temporada como dono da posição, mas tinha começado na lista de atletas para serem emprestados e por muito pouco não se transferiram para o Vitória. Contratado no início do ano, o equatoriano Diego Palacios fez apenas um jogo com a camisa alvinegra e sofreu com lesões durante toda a temporada. O lateral tem um problema crônico na cartilagem do joelho e isso preocupa bastante internamente. Por outro lado, o jogador tem treinado fortemente desde a chegada, desde a reta final do Brasileirão, para ter condições já nos primeiros jogos de 25. Ele abriu mão das férias e tem treinado em 2 períodos para acelerar o processo final de recuperação. Por fim, o Hugo, que também chegou ao Corinthians no começo do ano, não vingou. A ideia da diretoria corintiana é emprestar o jogador. Olha, aí começa a abrir um espaço interessante. Para mim, para o Denner, mas, né? Corinthians descarta contratações como nível técnico próximos aos atletas do elenco. Como não tem muito poder de investimento e manifestou o mercado a ideia de ter um lateral esquerdo, o Corinthians tem recebido alguns nomes. Porém, a ideia é agregar ao elenco um atleta que claramente eleve o nível técnico do elenco corintiano. O argentino Lucas Esquivel foi oferecido, mas não avançou. Mesmo tendo contrato até junho de 28 com o Furacão, o nome da lista tem sido trabalhado por times da Série A após o rebaixamento da equipe paranaense. No entendimento da direção corintiana, neste momento o Esquivel está em um patamar próximo das opções que já possui. Assim, a negociação com ele não anima. Beleza? É mais ou menos por aí que o pessoal está fazendo. A ideia... Ainda tem mais um. Bom, e aí temos o Mauro Júnior, que é a situação no lateral. O Corinthians monitora a situação de lateral brasileiro em fim de contrato na Europa, entenda. O Corinthians sondou nos últimos dias a situação do Mauro Júnior, lateral esquerdo de 25 anos, que atualmente joga no PSV da Holanda. O jogador que começou a carreira como atacante, foi recuado nas últimas temporadas. Na última temporada, né? Na última, tá? Está em vínculo de contrato com a equipe europeia. O vínculo vai até 25 de julho de
De 25 de julho de 2025. 25 de julho não. Julho de 25. As negociações, porém, ainda não foram iniciadas. A informação foi inicialmente divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo meu timão. Mauro Júnior, brasileiro, chegou a defender categorias de base da seleção brasileira, mas atuou com pouco profissionalmente em sua terra natal. Revelado pela equipe do Desportivo Brasil, onde disputou a Copa São Paulo de 17, alguns jogos na Série A 3 do Paulista. O jogador se transferiu para o PSV ainda aos 18 anos e segue no futebol holandês desde então. O lateral também chegou a defender as cores do Heraclo Almelo por empréstimo 19 e 20. E aí, ele foi formado como meio atacante. Mauro Júnior tornou-se um jogador polivalente em campo. Com o passar dos anos, foi realocado para a lateral esquerda, mas chegou a atuar como volante e também como lateral direito. O jogador foi companheiro de André Ramalho, zagueiro do Corinthians, no PSV. Em maio, os dois levantaram junto o troféu de campeão holandês. Deve ser por isso que o Corinthians foi atrás do jogador. Vamos lá. Em âmbito geral, né? Primeiramente, eu acho esquisito, fora o empréstimo do Hugo, que aí seria, né, dependendo do caso, uma condição preventiva, certo? Se você empresta, vende, doa, rescinde com o Hugo, você vai ter 2 laterais profissionais, que é o caso do Bidu, titular absoluto, atual, né? E tem o caso do Palácios, uma incógnita. Se ele não funcionar, necessariamente você vai ter que ir atrás de alguém. Você pode até fechar com o Mauro Júnior ou qualquer outro jogador que você possa receber no meio do ano. Lembrando que a gente vai ter um mês praticamente parado e o Corinthians deu 1 mês de descanso para todo mundo. Então o Corinthians necessariamente não vai precisar dar folga em 1 mês. Você pode adaptar jogadores que estão sendo contratados, antecipar, por exemplo, contratos, ou reforçar sua equipe no meio do ano. São 3 meses de janela, por exemplo. Nesse aspecto, eu até entendo que a diretoria possa estar receosa com o Palácios. Palácios trabalhando aí em 2 jornadas, seria interessante a gente entender como é que está o jogador, porque se eventualmente ele não funcionar, só temos um titular de verdade, né? Um jogador para disputar a camisa do Corinthians, que é o Bidu, né? O Hugo é reserva para ser um jogador defensivo. O Palácios é incógnita, e se um dos dois estiverem fora, a gente vai ficar com um lateral só. Isso aí a diretoria tá meio que prevendo. Eu gostaria que fosse a ascendência do Denner, jogador das categorias de base, que tem tido observação europeia nesse aspecto. Bom, dito isso, o Arana, que aí é praticamente voltar à primeira notícia, eu poderia dizer o seguinte, não acho que o Arana vai sair de lá. Ele recebe uma nota de lá. É 1 milhão. A última renovação, segundo o nosso querido Sami Carvalho, e aí vocês vão ter que buscar 2023 no seu site, né? No seu canal, não lembro. Aí vocês vão ter que buscar no Sami Carvalho. Naquela época que houve a renovação, que ele disse que o Corinthians ia muito forte para a contratação do Guilherme Arana, na época da renovação, se estimava que ele ia receber 1 milhão de salário. O jogador negou, mas ele afirmou categoricamente que seria essa a renovação. Dito isso, 1 milhão para o lateral tem que ser absoluto. Então o Arana teria que ser titular absoluto. O que tem nas matérias sobre o Arana é o seguinte: não haverá aporte do Corinthians. Ou seja, o Corinthians não vai pagar para o Arana. Então você vai ter empréstimo para o Atlético Mineiro, que vai jogar uma Sul-Americana, não faz sentido. Tá? Seu titular absoluto por empréstimo. Ou troca de jogadores. Aí você vai ter que disponibilizar pro Atlético Mineiro algum outro jogador. Pode ser o próprio Bidu. Você pode ter, vamos fazer uma troca aqui. Você quer mais quem aqui? Um zagueiro, um meio-campista, alguma coisa assim. Você entrega um atacante, sei lá, Pedro Raul, pô. Entrega pra eles o Pedro Raul e o lateral. E aí você tem o Arana. Só nessas condições o Corinthians teria para negociar com o Atlético Mineiro. Por isso eu não acredito na negociação. Por isso que eu entendo que os caras começaram a tirar para tudo que é lado. Caio Henrique, Mauro Júnior, Wendel, Arana, Esquivel, só hoje foram 5 nomes. Entre sondagens, interesses. Pô, virou freestyle, pô. Se a gente colocar todos os laterais esquerdos que os caras querem, pelo amor de Deus, os caras simplesmente estão aí dispostos a quem acertar na loteria.